Neste painel educativo discutiremos uma pergunta extremamente atual: a inteligência artificial consegue prever resultados de uma loteria? Para responder corretamente essa questão, é necessário compreender primeiro como os modelos modernos de aprendizagem de máquina realmente funcionam. Observe inicialmente o título da imagem. A IA pode descobrir um padrão? Quando não existe padrão. Logo abaixo encontramos uma frase bastante importante: a IA aprende padrões reais. O acaso não possui padrão para ser aprendido. Essa afirmação resume uma das principais ideias deste painel educativo. A inteligência artificial não é um mecanismo de adivinhação. Ela não cria informação onde ela não existe. Seu funcionamento depende da existência de relações reais presentes nos dados utilizados durante o treinamento. No painel localizado à esquerda observamos uma representação simplificada desse processo. Primeiramente, a inteligência artificial recebe uma enorme quantidade de informações. Esses dados podem representar milhares ou até milhões de observações. Em seguida, os algoritmos procuram correlações, regularidades e relações matemáticas existentes nesse conjunto de dados. Quando essas relações realmente existem, os modelos conseguem aprendê-las e utilizá-las para realizar previsões. Esse comportamento explica por que a inteligência artificial apresenta excelentes resultados em diversas áreas. Por exemplo, no reconhecimento de imagens, na tradução automática de idiomas, na previsão de demanda de energia, na detecção de fraudes, no diagnóstico assistido por computador e em inúmeras aplicações da ciência de dados. Em todos esses casos existe alguma estrutura estatística presente nos dados. Existe informação. Existe regularidade. Existe um padrão que pode ser aprendido. Agora observe o painel localizado à direita. Ele apresenta uma situação completamente diferente. Quando o processo analisado é verdadeiramente aleatório, não existe informação oculta esperando para ser descoberta. Não existem relações consistentes. Não existe uma regra escondida. Existe apenas o acaso. A imagem resume essa ideia com uma frase bastante direta: nada para aprender. Só acaso. Esse ponto merece atenção especial. A inteligência artificial aprende relações que realmente estão presentes nos dados. Ela não inventa relações inexistentes. Quando analisamos sorteios corretamente conduzidos, cada concurso representa um novo experimento independente. O resultado anterior não altera o próximo. As probabilidades permanecem constantes. Portanto, não existe um mecanismo matemático estável que possa ser aprendido pelos algoritmos. Na parte central da imagem encontramos 4 observações importantes. Primeiro, cada sorteio é independente e imprevisível. Segundo, o passado não modifica as probabilidades futuras. Terceiro, a inteligência artificial não cria informação onde ela não existe. E quarto, qualquer número continua apresentando exatamente a mesma chance de ser sorteado. Esses 4 princípios são compatíveis com a teoria das probabilidades apresentada ao longo desta sequência de estudos. Na faixa localizada logo abaixo encontramos outra reflexão extremamente importante. Se o processo realmente é aleatório, não existe padrão consistente para ser descoberto. É verdade que algoritmos sofisticados podem identificar relações aparentes no histórico. Entretanto, essas relações frequentemente representam apenas coincidências produzidas pelo acaso. Na literatura científica, essas estruturas são frequentemente chamadas de padrões espúrios, isto é, padrões que aparecem em um conjunto de dados, mas que não permanecem válidos quando novos dados são observados. Esse fenômeno é particularmente importante em aprendizagem de máquina. Quando um modelo aprende coincidências em vez de relações reais, ocorre um problema conhecido como sobreajuste ou overfitting. Nesse caso, o algoritmo memoriza detalhes específicos do conjunto de treinamento, mas perde a capacidade de generalizar corretamente para situações futuras. Aplicado às loterias,
Isso significa que um modelo pode parecer extremamente preciso ao explicar resultados passados, mas continuará incapaz de prever corretamente concursos futuros. Na parte inferior esquerda da imagem encontramos um contraste bastante esclarecedor. No mercado financeiro, por exemplo, preços são influenciados por economia, política, decisões empresariais, comportamento humano e diversos outros fatores. Existem relações reais entre essas variáveis. Por isso, modelos estatísticos e algoritmos de inteligência artificial podem contribuir para análises, estimativas e apoio à decisão. Entretanto, no caso das loterias corretamente conduzidas, não existem essas relações causais entre concursos consecutivos. Cada sorteio permanece independente. Assim, não existe um conjunto de variáveis ocultas que permita antecipar matematicamente os próximos resultados. No painel vermelho localizado ao centro inferior encontramos exatamente essa comparação. Na loteria, nada influencia diretamente o resultado seguinte. Não existe uma cadeia de causa e efeito entre os concursos. Portanto, não existe relação oculta que permita transformar um processo aleatório em um processo previsível. Na parte inferior direita encontramos um resumo bastante importante para debate. A inteligência artificial é uma ferramenta extremamente poderosa. Ela resolve problemas complexos. Identifica padrões. Auxilia pesquisadores. Entretanto, seu poder depende da existência de informação útil nos dados. Quando o próprio processo não possui padrão consistente, não existe segredo para ser descoberto. Existe apenas o comportamento natural do acaso. Por fim, o rodapé apresenta uma das principais conclusões deste painel educativo. A IA aprende com dados. Quando os dados são verdadeiramente aleatórios, não há nada para prever. Essa frase sintetiza toda a discussão realizada. Não se trata de uma limitação específica da inteligência artificial. Trata-se de uma limitação imposta pela própria natureza do processo analisado. Como conclusão, este painel educativo demonstra que a inteligência artificial não substitui as leis da probabilidade. Ela é extraordinariamente eficiente quando existem relações reais entre variáveis, mas não pode extrair informação de um processo que, por definição, não contém memória, tendência ou estrutura previsível. Em sorteios corretamente conduzidos, a ausência de padrões consistentes impede que modelos de aprendizagem de máquina produzam previsões confiáveis. Assim, compreender as limitações da IA é tão importante quanto conhecer suas capacidades, pois a boa ciência de dados depende não apenas de algoritmos poderosos, mas também da natureza estatística do problema que se deseja resolver. Neste painel educativo abordaremos um princípio fundamental da estatística que frequentemente é mal interpretado quando analisamos loterias e outros processos aleatórios. Muitas pessoas acreditam que a estatística pode indicar quais números deverão aparecer no próximo sorteio. Entretanto, essa não é a finalidade dessa ciência. A estatística descreve, resume e interpreta aquilo que já aconteceu. Ela não transforma processos aleatórios em processos previsíveis. Observe inicialmente o título da imagem: a estatística não faz profecias. Ela descreve o passado. Essa frase resume toda a mensagem deste painel. A estatística é uma ciência desenvolvida para organizar informações, identificar padrões estatísticos, estimar parâmetros e medir incertezas. Ela fornece conhecimento extremamente valioso sobre dados observados, mas não altera as leis matemáticas que governam os eventos futuros. Na parte superior direita da imagem aparece um pequeno resumo sobre as principais funções da estatística. Ela organiza dados, resume informações e mostra tendências. Essas atividades são fundamentais em praticamente todas as áreas do conhecimento, incluindo engenharia, economia, medicina, ciências biológicas, física e ciências sociais. Entretanto, o próprio painel faz um alerta importante. A estatística não diz qual será o próximo número em um processo verdadeiramente aleatório.
Essa diferença entre descrição e previsão é essencial para compreender corretamente o papel da estatística. Observe agora o painel localizado à esquerda da figura. Ele apresenta o histórico do número 17 na quina. Até o concurso 7078, essa dezena havia sido sorteada 419 vezes. Ao lado desse valor aparece um gráfico mostrando a frequência acumulada do número 17 ao longo dos concursos. Naturalmente, essa curva cresce continuamente porque representa uma soma acumulada. Sempre que um novo sorteio ocorre e o número 17 aparece, a curva aumenta um pouco mais. É importante observar que esse gráfico não representa uma tendência para o futuro. Ele apenas registra aquilo que já aconteceu. A estatística responde perguntas como: quantas vezes determinado número apareceu? Como sua frequência evoluiu ao longo do tempo? Qual foi seu comportamento histórico? Mas ela não responde perguntas como: qual será o próximo número sorteado? Qual dezena está mais próxima de aparecer? Qual combinação será sorteada amanhã? Essas perguntas pertencem ao domínio da probabilidade. Quando o processo é aleatório, permanecem essencialmente imprevisíveis. Na parte central da imagem encontramos outro conceito extremamente importante: a probabilidade permanece constante. Independentemente de um número ter aparecido muitas vezes, poucas vezes ou nunca ter sido sorteado, sua probabilidade continua exatamente a mesma em cada novo concurso. No painel educativo aparece a fração 1 sobre 80, correspondente a 1 inteiro e 25 centésimos por cento. Esse valor representa a probabilidade individual de uma dezena ocupar uma posição específica durante a extração. A ideia central continua válida: o histórico não altera as probabilidades futuras. Essa propriedade decorre diretamente da independência estatística dos sorteios. Observe agora a caixa intitulada "A probabilidade não muda". O sorteio não tem memória. Essa frase conecta dois conceitos fundamentais estudados nos painéis educativos anteriores. Primeiro, o sorteio não possui memória. Segundo, por não possuir memória, o histórico observado não modifica as probabilidades futuras. Isso significa que um número muito frequente não fica menos provável. Da mesma forma, um número pouco frequente não fica mais provável. As probabilidades permanecem exatamente as mesmas. Na parte inferior esquerda da figura aparece um histograma mostrando a distribuição das frequências de todos os números. Perceba que a maior parte das dezenas apresenta a quantidade de ocorrências relativamente próxima do valor esperado. Isso é exatamente o comportamento previsto pela teoria das probabilidades. Quando analisamos milhares de concursos, pequenas diferenças entre as frequências são completamente naturais. Algumas dezenas aparecerão um pouco mais. Outras aparecerão um pouco menos. Isso não significa que exista um padrão oculto. Representa apenas a variabilidade normal de um processo aleatório. No painel verde observamos uma lista extremamente importante intitulada "O que a estatística não pode fazer". Ela não prevê o próximo resultado. Não informa qual número está para sair. Não transforma o passado em vantagem competitiva. E não elimina o acaso do processo. Essas limitações não representam uma deficiência da estatística. Pelo contrário, são consequências naturais da própria matemática que descreve os eventos independentes. Na área de destaque em laranja aparece outra mensagem extremamente relevante. Confundir estatística com previsão é a origem de muitos erros e ilusões. A estatística não foi criada para adivinhar resultados futuros. Ela foi criada para compreender fenômenos por meio da análise rigorosa de dados. Essa diferença é fundamental para evitar interpretações equivocadas sobre gráficos, frequências e históricos de sorteios. Finalmente, o rodapé apresenta uma síntese muito elegante. A estatística descreve o passado. A probabilidade define o futuro. Essa frase resume a relação entre duas áreas fundamentais da matemática. A estatística observa aquilo que aconteceu.
A probabilidade quantifica matematicamente aquilo que pode acontecer. Nenhuma das duas altera o funcionamento do acaso. Como conclusão, este painel educativo mostra que a estatística é uma ferramenta científica extraordinariamente poderosa quando utilizada corretamente. Ela permite compreender o comportamento de grandes conjuntos de dados, identificar distribuições, medir frequências e avaliar incertezas. Entretanto, quando os dados provêm de um processo verdadeiramente aleatório, como uma loteria corretamente conduzida, a análise do passado não fornece informação suficiente para prever resultados futuros. A estatística nos ajuda a entender o acaso, mas não transforma o acaso em algo previsível. Essa distinção é um dos pilares do pensamento científico e constitui um dos conceitos mais importantes desta sequência de estudos sobre probabilidade, estatística e processos aleatórios. Neste painel educativo estudaremos um dos vieses cognitivos mais conhecidos da psicologia cognitiva e da ciência da decisão, o viés da confirmação. Esse fenômeno ocorre quando interpretamos informações de maneira seletiva, valorizando apenas os elementos que confirmam nossas crenças e ignorando aqueles que as contradizem. Em processos aleatórios, esse comportamento nos leva a acreditar que encontramos padrões consistentes, quando na realidade estamos apenas construindo histórias convincentes após conhecer o resultado. Observe inicialmente o título da imagem, o viés da confirmação. Depois que o resultado aparece, qualquer um inventa uma explicação. Logo abaixo encontramos uma frase bastante importante: o mesmo conjunto de dados pode gerar histórias completamente diferentes. Essa afirmação resume toda a discussão apresentada neste painel educativo. No centro da imagem observamos exatamente o mesmo conjunto de dezenas retiradas dos últimos concursos da quina. Esses dados são idênticos para todos os observadores. Nenhuma informação foi alterada. Nenhum número foi acrescentado. Nenhum resultado foi removido. Entretanto, duas pessoas chegam a conclusões completamente diferentes. O primeiro analista observa que vários números altos apareceram recentemente. Sua atenção concentra-se nesse aspecto específico dos dados. Ele conclui que existe uma tendência de crescimento e afirma: os números estão aumentando. A partir dessa interpretação decide apostar principalmente em dezenas maiores. Agora observe o segundo analista. Ele analisa exatamente os mesmos resultados. Porém, sua atenção dirige-se para outra característica. Ele percebe a presença de vários números pares. Então conclui: muitos pares saíram ultimamente. Sua estratégia passa a privilegiar dezenas pares. Observe atentamente o que aconteceu. Os dois utilizaram exatamente o mesmo conjunto de dados. Os dois produziram explicações aparentemente coerentes. Os dois acreditam possuir uma boa justificativa para suas conclusões. Entretanto, suas interpretações são incompatíveis entre si. Esse exemplo demonstra um aspecto fundamental do viés da confirmação. Quando desejamos encontrar um padrão, nosso cérebro seleciona apenas os elementos que reforçam nossa hipótese inicial. Ao mesmo tempo, tende a ignorar todas as informações que poderiam enfraquecer essa hipótese. Na parte superior direita da imagem encontramos uma explicação bastante importante. Nosso cérebro gosta de padrões. Ele procura informações que confirmem aquilo que já acreditamos. Esse comportamento reduz o esforço cognitivo necessário para interpretar grandes quantidades de dados. Entretanto, também aumenta significativamente a probabilidade de interpretações equivocadas. No painel denominado Entenda o que acontece, encontramos 4 observações fundamentais. Primeiro, pessoas diferentes podem identificar padrões completamente distintos utilizando exatamente os mesmos dados. Segundo, ambas conseguem construir explicações aparentemente convincentes. Terceiro, cada uma passa a concentrar sua atenção apenas nos elementos que confirmam sua própria interpretação. E quarto, nenhuma delas possui evidência de que seu padrão realmente continuará existindo nos próximos concursos. Esse último ponto merece atenção especial.
Uma explicação construída depois que os resultados já são conhecidos não possui, necessariamente, capacidade preditiva. Ela apenas organiza o passado de maneira aparentemente lógica. Na parte inferior esquerda da imagem encontramos outra observação extremamente importante. Em processos verdadeiramente aleatórios, todas as combinações possíveis continuam apresentando exatamente a mesma probabilidade de ocorrer. Isso significa que nenhuma das interpretações produzidas pelos analistas altera matematicamente o comportamento do próximo sorteio. O único padrão realmente presente permanece sendo a independência estatística entre os concursos. Na parte inferior central, encontramos uma frase bastante significativa. O único padrão que existe, o próximo sorteio não sabe do passado. Cada concurso é um novo experimento. Essa afirmação resume um princípio fundamental da teoria das probabilidades. O sorteio não possui memória. Não conhece tendências. Não procura compensar resultados anteriores. Ele simplesmente realiza novamente um processo aleatório. No painel de atenção localizado à direita encontramos uma mensagem muito importante. O viés da confirmação faz com que enxerguemos ordem onde existe apenas aleatoriedade. Isso não acontece porque sejamos irracionais. Acontece porque nosso cérebro foi desenvolvido exatamente para encontrar regularidades no ambiente. Esse mecanismo foi extremamente útil durante a evolução humana. Entretanto, quando aplicado a processos aleatórios, pode produzir interpretações incorretas. Por fim, o rodapé apresenta uma conclusão extremamente elegante. Padrões que parecem óbvios quase sempre são ilusões. Cuidado com histórias. Confie na matemática. Essa frase sintetiza perfeitamente toda a discussão realizada neste painel educativo. Uma narrativa convincente não representa evidência científica. O fato de conseguirmos explicar um resultado passado não significa que conseguimos prever corretamente o próximo resultado. Como conclusão, este painel educativo demonstra que o viés da confirmação pode influenciar profundamente nossa interpretação dos dados. Ao observarmos acontecimentos passados, tendemos a selecionar apenas as informações que reforçam nossas expectativas e a ignorar aquelas que apresentam interpretações alternativas. Em processos aleatórios, essa característica produz a ilusão de que padrões ocultos foram descobertos, quando na realidade estamos apenas reorganizando informações já conhecidas. A estatística e a matemática oferecem um caminho mais confiável, a avaliar hipóteses com base em evidências objetivas, considerar todas as informações disponíveis e reconhecer que explicações construídas depois dos acontecimentos não constituem, por si só, capacidade de previsão. Esse cuidado é essencial tanto na ciência de dados quanto na pesquisa científica e na tomada de decisões baseada em evidências. Neste painel educativo analisaremos uma situação que costuma surpreender muitas pessoas. Em alguns momentos da história da quina, uma mesma sequência de dezenas foi sorteada novamente anos depois. À primeira vista, esse fato parece indicar que existe algum tipo de padrão escondido no sorteio. Entretanto, a matemática demonstra exatamente o contrário. A repetição de uma sequência não representa uma evidência contra a aleatoriedade, ela é uma consequência natural dela. Observe inicialmente o título da imagem. Ele apresenta uma pergunta provocativa, uma sequência repetiu. Isso prova que existe padrão. Logo ao lado aparece uma resposta em destaque, não. Essa resposta pode parecer contraintuitiva, mas será compreendida à medida que analisarmos os conceitos apresentados neste painel educativo. Logo abaixo do título, a imagem traz uma afirmação muito importante, prova exatamente o contrário. Em processos sem memória, até a mesma sequência pode voltar. Essa frase resume um dos princípios fundamentais da teoria das probabilidades. Quando os eventos são independentes, o sorteio anterior não interfere no seguinte. Consequentemente, todas as combinações continuam disponíveis a cada novo concurso, inclusive aquelas que já apareceram anteriormente.
No lado superior direito encontramos um exemplo real da quina. A sequência composta pelas dezenas 14, 35, 37, 57 e 65 foi sorteada em dois concursos diferentes. O primeiro ocorreu em maio de 1999 e o segundo em fevereiro de 2017. Entre um sorteio e outro passaram-se aproximadamente 17 anos e 8 meses. Esse exemplo demonstra que uma combinação específica pode voltar a aparecer mesmo após um longo intervalo de tempo. Entretanto, é muito importante compreender o significado correto dessa repetição. Ela não demonstra que existia uma tendência para a sequência reaparecer. Ela não demonstra que havia um padrão oculto. Ela não valida qualquer método de previsão. Ela simplesmente mostra que o acaso permite repetições. No lado esquerdo da imagem aparece um quadro representando a maneira como muitas pessoas costumam interpretar esse tipo de acontecimento. Ao observar que uma sequência voltou a aparecer, o cérebro imediatamente produz uma hipótese: se repetiu uma vez, deve existir um padrão escondido. Essa conclusão parece intuitiva porque nossa mente procura constantemente relações de causa e efeito. Sempre que observa uma coincidência incomum, tenta transformá-la em uma explicação organizada. Entretanto, logo abaixo desse pensamento aparece uma observação importante. Essa conclusão constitui apenas uma ilusão produzida pelo cérebro. Nosso sistema cognitivo foi desenvolvido para encontrar ordem no ambiente. Essa habilidade foi extremamente útil ao longo da evolução humana. Entretanto, quando aplicada a processos verdadeiramente aleatórios, ela frequentemente produz interpretações equivocadas. No painel central encontramos a explicação matemática. A primeira informação afirma que cada concurso é independente do anterior. Essa propriedade já foi estudada nos painéis educativos anteriores e recebe o nome de independência estatística. Em seguida aparece uma das informações mais importantes desta série. A probabilidade de qualquer sequência específica ocorrer em um concurso da quina é de 1 em 24.040.016. Observe cuidadosamente essa afirmação. Ela não se refere apenas à sequência apresentada na imagem. Ela vale para qualquer combinação possível. Independentemente de uma sequência nunca ter aparecido apenas uma vez ou já ter sido repetida anteriormente, sua probabilidade permanece exatamente a mesma em cada novo concurso. Logo abaixo aparece uma frase extremamente importante. Se pode acontecer, vai acontecer. O acaso não evita repetições. Essa frase resume uma característica fundamental dos processos aleatórios. Quando observamos milhões de eventos ao longo de muitos anos, acontecimentos extremamente improváveis inevitavelmente acabam ocorrendo. Não porque exista um padrão, mas simplesmente porque existem inúmeras oportunidades para que essas coincidências apareçam. No painel direito a imagem apresenta diversos exemplos de situações curiosas que também podem ocorrer naturalmente. Números iguais podem aparecer em concursos próximos. Grandes sequências podem se repetir. Longos períodos sem repetição podem ser seguidos por uma repetição exata. Milhares de pessoas podem apostar de maneiras diferentes, e eventualmente, alguém será premiado. Todos esses acontecimentos são perfeitamente compatíveis com a aleatoriedade. Na faixa localizada na parte inferior da imagem encontramos um resumo extremamente elegante. Primeiro, se o sorteio é realmente aleatório e não possui memória, todas as sequências apresentam exatamente a mesma probabilidade de serem sorteadas. Segundo, isso inclui também as sequências que já apareceram anteriormente. E terceiro, repetir não constitui evidência de padrão. Constitui apenas mais um comportamento possível dentro de um processo aleatório. Finalmente, o rodapé apresenta a principal mensagem deste painel educativo. Se uma sequência pode sair, ela também pode repetir. Essa frase sintetiza toda a discussão realizada. Muitas pessoas acreditam que uma sequência deixa de existir depois de ser sorteada. Na realidade, isso nunca acontece.
cada novo concurso reinicia completamente o processo. A máquina de sorteio não consulta o histórico. Não elimina combinações anteriores. Não evita repetições. Todas as possibilidades continuam matematicamente disponíveis. Como conclusão, este painel educativo mostra que a repetição de uma sequência não representa uma falha da aleatoriedade, nem uma evidência da existência de padrões ocultos. Pelo contrário, em processos independentes, qualquer combinação permanece possível em qualquer concurso. Algumas dessas combinações eventualmente voltarão a ocorrer, mesmo após muitos anos. Esse comportamento é previsto pela teoria das probabilidades e constitui mais uma demonstração de que o acaso não possui memória, não cria tendências e não favorece combinações específicas. A repetição, por mais impressionante que pareça, continua sendo apenas uma manifestação natural da aleatoriedade. Neste painel educativo discutiremos uma pergunta que aparece frequentemente quando falamos sobre loterias, inteligência artificial e métodos de apostas. Como devemos avaliar a afirmação de que existe um método capaz de aumentar, de forma consistente, a chance de ganhar uma loteria? Essa é uma excelente oportunidade para exercitar o pensamento crítico e aplicar conceitos de probabilidade, estatística e metodologia científica. Observe inicialmente o título da imagem. Se existisse um método que funciona, ele seria usado, não vendido. Mais importante do que interpretar essa frase literalmente é compreender a reflexão que ela propõe. Ela nos convida a perguntar: quais evidências sustentam uma afirmação extraordinária? Logo abaixo encontramos outra mensagem importante. Métodos secretos e promessas infalíveis não resistem à lógica. Essa frase não pretende afirmar que toda pessoa que comercializa um curso, livro, aplicativo ou treinamento esteja agindo de maneira incorreta. Existem inúmeros materiais educacionais legítimos que ensinam probabilidade, estatística, programação, ciência de dados e estratégias de organização de apostas. O ponto central aqui é outro. Quando alguém afirma possuir um método capaz de produzir ganhos consistentes em um processo verdadeiramente aleatório, essa afirmação precisa ser acompanhada de evidências igualmente consistentes. No lado esquerdo da imagem encontramos um exercício de raciocínio lógico. Imagine, como hipótese, que uma pessoa realmente tenha desenvolvido um procedimento que aumente sistematicamente suas chances além daquilo previsto pela teoria das probabilidades. Nesse cenário hipotético, seria natural perguntar: como essa afirmação poderia ser demonstrada? Ela foi testada independentemente? Produziu resultados reproduzíveis? Foi comparada com métodos aleatórios? Existe documentação estatística suficiente? Essas perguntas fazem parte do método científico. A ciência não aceita uma afirmação apenas porque ela parece convincente. Ela exige evidências objetivas. Observe agora a balança localizada no centro da imagem. De um lado aparece o dinheiro. Do outro lado aparece um curso anunciando um método. Essa ilustração representa uma comparação conceitual. Ela não afirma nada sobre casos específicos. Apenas convida o observador a refletir sobre como afirmações extraordinárias devem ser avaliadas. Na parte superior direita da imagem aparece outra pergunta importante. Pense logicamente. Sempre que encontrarmos uma promessa muito forte, vale a pena perguntar: quais evidências independentes sustentam essa afirmação? Os resultados foram reproduzidos por diferentes pesquisadores? Os dados completos estão disponíveis? Outras pessoas conseguiram repetir os mesmos resultados utilizando exatamente o mesmo procedimento? Essas perguntas são utilizadas diariamente na pesquisa científica. No centro da imagem encontramos uma síntese dos princípios estabelecidos pela teoria das probabilidades. Cada concurso constitui um novo experimento independente. Todas as combinações continuam apresentando a mesma probabilidade. O passado não modifica o futuro. E processos verdadeiramente aleatórios não apresentam um padrão consistente que permita previsões determinísticas.
Esses princípios são consequências matemáticas do modelo probabilístico utilizado pelas loterias corretamente conduzidas. Na parte inferior esquerda aparece uma frase bastante importante. Se existisse um método que funciona, essa frase deve ser entendida como uma hipótese lógica. Ela nos leva a refletir que qualquer afirmação dessa natureza precisa ser sustentada por demonstrações estatísticas robustas, reproduzíveis e verificáveis. Sem esse conjunto de evidências, permanecemos diante de uma hipótese, e não de uma conclusão científica. Na parte inferior direita encontramos alguns lembretes fundamentais. As probabilidades permanecem constantes. Os sorteios continuam independentes. Os processos permanecem sem memória. Essas propriedades não são alteradas por crenças, expectativas ou pela forma como escolhemos os números. Por fim, o rodapé apresenta uma recomendação bastante equilibrada. Desconfie de promessas fáceis. Confie na ciência. Jogue por diversão, nunca como investimento. Essa mensagem não é dirigida contra pessoas, empresas ou profissionais específicos. Ela representa uma orientação geral baseada no pensamento científico. Sempre que encontrarmos afirmações extraordinárias, devemos buscar evidências proporcionais à força daquilo que está sendo afirmado. Como conclusão, este painel educativo não procura julgar pessoas ou intenções. Seu objetivo é apresentar um princípio fundamental da ciência: afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A teoria das probabilidades estabelece que sorteios corretamente conduzidos permanecem independentes e imprevisíveis. Portanto, qualquer proposta que afirme superar essas limitações deve ser analisada com rigor metodológico, utilizando dados completos, testes reproduzíveis e validação independente. Esse é o procedimento adotado pela pesquisa científica em qualquer área do conhecimento e representa uma das melhores ferramentas para distinguir evidências sólidas de afirmações ainda não demonstradas.